Bom, o panorama imobiliário sai de Porto Alegre, sai da capital gaúcha, subimos a serra e estamos aqui em Caxias do Sul, a cidade mais industrializada da Serra Gaúcha, a mais industrializada desta região toda, exceto Porto Alegre e imediações. Caxias do Sul é um polo industrial maravilhoso, magnífico e contribui muito para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E aqui nós estamos na Mercopar, a 20ª edição da Mercopar. E eu falando em Mercopar, estou aqui com a publicação da Mercopar, Feira de Subcontratação e Inovação Industrial. E a história da Mercopar, é isso que eu quero dizer, a história da Mercopar que está contada nessa revista, tem um personagem que vocês conhecem e que é do programa. Aqui está do lado, Carlos Alberto Manzori Rico. Eu estava lendo aqui, Rico, fiquei até um pouco emocionado, porque na verdade quem faz a história é o camarada que fica na história, e eu estou vendo o fruto daquela semente plantada por ti, então diretor superintendente do Sebrae, em 1992. Começou pequenininha, num pavilhão aqui em Caxias do Sul, e hoje está aqui mais de 500 expositores. É uma cidade industrial que é o Mercopar, a Feira de Subcontratação e Inovação Tecnológica e Industrial aqui em Caxias. Parabéns. Também não te emociona, Rico? Aquele fruto lá atrás, aquela tua ideia, o teu pensamento hoje tornado realidade nesta maravilhosa feira? Olha, Silvio, eu quando cheguei aqui hoje, eu até fiquei surpreso quando tomei conhecimento desse impresso, porque é algo que foi feito lá, eu estou vendo a minha foto lá com 40 anos de idade, há 20 anos atrás, quer dizer, o tempo passou, o tempo voou, né, e a gente vê isso e realmente a gente se emociona porque a gente verifica que essa paternidade em relação a um projeto na época hoje é uma grande realidade. Mercopar é uma marca consolidada, é uma marca que, sei lá, quanto pode valer uma marca destas, mas a Mercopar, ela hoje, o mais importante é que ela está na cabeça dos empresários. A prova disso é que eu de vez em quando tomo conhecimento desse tipo de coisas. A Mercopar é uma feira que termina e já está praticamente toda comercializada para o ano seguinte. Ou seja, por que o empresário reage dessa forma? Porque Mercopar é um produto que tem solidez, que tem respeitabilidade, que tem gera resultado. O empresário quer resultado. Mas onde não tem resultado, o empresário não investe, não põe dinheiro bom em cima de coisa ruim. Então, o que causa emoção é justamente a gente vê que começou esse projeto lá em 1992 e a história ela é contada e retratada neste material, publicação editorial, aonde a gente verifica a história de que em 1991... Pois é, essa história aí que eu quero que tu conte brevemente para o nosso telespectador, Rico, porque na verdade isso aí deve ter partido de uma constatação tua, quer dizer assim, poxa vida, por que não fazer um produto, por que não criar isso? Quer dizer, todo o ser visionário tem essa ideia na cabeça. Como é que foram esses primeiros passos e o grande desafio que foi para ti naquela época, convencer inclusive o próprio Sebrae, né, porque isso aí implicava custos, viagens, enfim... Bom, na época eu fui à Feira de Hannover, na Alemanha, em 1992, no mês de abril, e lá eu tive a inspiração, que eu fui buscar uma inspiração, só que eu não sabia qual era essa inspiração. Eu tinha um sentimento de que o Sebrae do Rio Grande do Sul ele tinha que ser diferenciado por algumas atividades, né? E a gente via que Caxias do Sul era, já desde aquela época, o segundo polo metalmecânico e fabricante de autopeças do Brasil, e que aqui nós tínhamos um ambiente muito forte dentro desse eixo econômico que está entre Caxias e a Grande Porto Alegre. A Grande Caxias e a Grande Porto Alegre formam um eixo econômico que é altamente significativo dentro do PIB gaúcho. E eu tinha que criar, inventar alguma coisa, e eu fui com esse esforço, concentrado nesse esforço, né? E fui verificar que havia um espaço muito grande e muito forte para a gente ter uma feira com uma visão não somente de vir para a feira para vender, mas também para comprar. E que se a gente conseguisse fazer um trabalho de conexão entre os empresários que querem comprar e vender, a gente iria transcender o objetivo de que as feiras comuns
né? E eu digo comuns porque a Mercopar ela foi incomum em relação às outras feiras, porque ela criou o conceito de proporcionar, fazer projeto comprador, rodadas de negócio, tudo foram intelectualidades que na época, quando eu cheguei... Eram inovadoras. Eram totalmente inovadoras, e foi aí que a visão explodiu. E eu te digo, quando eu entro aqui, eu enxergo o que eu imaginava há 20 anos atrás. Sem nenhuma falsa modéstia, eu quando entrei nesse pavilhão aqui, seu pavilhão novo aqui da Festa da Uva, eu me sinto num pavilhão de Hannover, porque o ambiente é um pavilhão que tem toda a atmosfera, o clima que eu encontrei lá em Hannover e que foi causa dessa inspiração. Então isso aí, Silvio, que me dá assim hoje uma alegria, uma emoção dentro de um ambiente aqui, onde eu estou aqui hoje como parceiro do Paraná Imobiliário. Nós viemos aqui hoje para ver a feira, ver alguns apoiadores nossos aqui, em especial a Galhaz e Martinox, que são afora apoiadores, nossos amigos, né? No anonimato aqui eu estou vendo tudo isso acontecer e vejo que isso aí foi fruto de um trabalho na época em que a minha maior responsabilidade afora ter tido a visão e a inspiração a partir da inspiração, né, de ter uma equipe de trabalho dentro do Sebrae, e que se nós temos uma equipe altamente na época comprometida, né, e graças a algumas pessoas que estão no Sebrae até hoje, é que o projeto vem seguindo uma linha de manutenção e de crescimento dentro da ótica, sem desvirtuamento, né? Ou seja, a feira ela é voltada para o mercado. Fora isso, a entrada da Hannover Fairs do Brasil, que é o braço operacional da Feira de Hannover da Alemanha, aqui dentro da Mercopar já há alguns anos, também trouxe qualificação, quer dizer, o Sebrae soube manter isso. Isso é que é o importante. Numa entidade como o Sebrae, tem que haver um trabalho e uma condução, não somente dentro de períodos curtos de 2, agora os mandatos de dirigentes é de 4 anos, mas de 2 em 2 anos mudar. Mas a Mercopar foi um produto que conseguimos, que a equipe conseguiu segurar dentro desses princípios e da linha estratégica, e naturalmente que tu tem que ir alinhando quando tu fala em estratégia, né? Até porque, né, Rico, é importante, por isso que eu quero interromper, porque na verdade a criatura se tornou tão importante, né, que o criador se viu na obrigação de cada vez mais amamentá-la, de cada vez mais acariciá-la, de cada vez mais fazer com que ela se desenvolvesse. Quer dizer, eu hoje não imagino Caxias do Sul, e é como bem falou o Rico, a grande Caxias, sem a Mercopar. Exatamente. A gente quando fez a feira com a cara da região. Na época, inclusive, teve um ano que por problemas de infraestrutura, eu tive que levar o conselho do Sebrae a necessidade de nós, naquele ano, não fazermos aqui em Caxias. Houve uma forte reação, muito natural, e que eu entendo perfeitamente, mas a falta de estrutura não nos permitiu. No 5º ano, aproximadamente, nós fazemos a feira aqui. Depois a feira voltou para cá, porque aqui ela foi criada. Eu, quando criei a Mercopar, quando eu inventei a Mercopar, eu vou usar essas duas expressões extremamente até um pouco egoístas, mas reais. Mas são reais porque são verdades, são verdadeiras. Eu, quando digo isso, eu não digo somente da minha razão, do meu cérebro, da minha intelectualidade, mas eu digo isso do meu coração. Está na história. Do meu coração, de maneira verdadeira, porque isso é parte da história. A feira foi concebida para estar neste polo de Caxias, né? Porque aqui é o braço metal mecânico, o braço operacional industrial de autopeças. Aqui é que está a tecnologia, aqui é que está um celeiro de empresas pequenas que nascem, que se desenvolvem. Eu agora encontrava no livro uma frase minha que eu já nem lembrava mais daquela época, né? E cuja história eu contava na mesa ali, porque vocês me provocaram, dos empresários que no último dia da feira vieram em comitiva
nos visitar no estande do Sebrae, que eu achei que eles vinham até para reclamar alguma coisa. Não, eles vieram para dizer que a melhor coisa que tinha acontecido há 20 anos atrás, em termos de eventos e feiras, tinha sido a primeira Mercopar, que no segundo ano, inclusive, foi top de marketing e ADVB. Mas a gente começou com 140 expositores, hoje são 500. Essa é a razão de muito orgulho quando eu vejo isso, e eu divido isso, sem isso não teria sido uma realidade. Com a equipe do Sebrae, nós temos lá no Sebrae uma moça fantástica, eu chamo de moça porque para mim ela é moça até hoje, a Sheila Weiner, que é quem gerencia esse projeto, que era a gerente de feira na época, ela continua no Sebrae até hoje, tem frases dela aqui, inclusive colocadas aqui, né? É uma pessoa de visão, uma pessoa operacional, é uma pessoa comercial com visão de compromisso de resultado. Isso é fantástico, senhores. Bom, Rico, depois de toda essa explanação, depois de conhecermos a história e de quem fez a história, né? Porque na verdade tem três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ouvem histórias, aquelas pessoas que contam histórias, essas são comuns, ouvir e contar. Agora, o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que faz a história. E o Rico é um dos que fez a história e continua fazendo, inclusive agora no Panorama Imobiliário. Bom, Rico, não é só ser entrevistado, né? Agora, tu vais entrevistar. Muito bem, eu quero agradecer para o Silvio, que é o parceiro do programa aqui, eu sou parceiro do programa e tenho essa feliz oportunidade de trabalhar a minha veia de comunicação, que é uma coisa que eu faço com muita alegria, com prazer, com satisfação, né? E a gente poder falar sobre a Mercopar, que isso é um projeto que, na verdade, Silvio, ele é um projeto que faz parte da minha vida. É um projeto que está lá no meu currículo vitae. Está lá, quando você vê o meu currículo vitae, vai estar lá. A Mercopar, né, faz parte da minha vida, como o fato dela ter ganho o top de marketing em 1993, que foi um ano da minha vida em que as coisas aconteceram de uma maneira muito maravilhosa. Foi o ano em que eu fui administrador do ano, pelos sindicatos administradores também. Isso me trouxe muito orgulho por esse trabalho que a gente fez. Então, quando a gente faz a história, a gente escreve a história, né? E depois a gente vai ler a história, a gente mesmo vai ler a história, como eu estou vendo nesse material editorial que foi feito aqui, que é maravilhoso, né? A gente só pode se sentir modestamente orgulhoso. Eu acho que seria isso aí que eu queria colocar assim hoje. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos depois do intervalo aqui de Caxias do Sul, aqui da Mercopar, e o nosso Carlos Alberto Manzori Rico, que foi entrevistado, será o entrevistador. Confira logo depois.